Pós-feriado, proclamação da República, e a gente, claro, traz o professor Edson aqui para contar para a gente um pouquinho sobre essa data importante para o Brasil, para a história, né? Tudo bem contigo, Edson? Tudo bem, graças a Deus. Então tá certo. bom, seja bem-vindo sempre por aqui. Vamos lá, antes da gente falar de proclamação da República, eu preciso que você conte pra gente o que é uma república. É uma boa, né? É o básico. É o básico, é o verdade, básico, mas às vezes as pessoas não se dão conta do que é isso. Então, assim, a história da humanidade tem vários modelos, ou tipos de governança, né? Então, há algumas coisas que a gente tem que entender. O Brasil era uma monarquia, é um modelo de governança, onde que tem um descritivo ou uma forma como o governo está organizado. O rei, né? Daí tem a nobreza, geralmente, que é uma coisa que a gente não ouve mais, né? Duque, barão, essas coisas, que são títulos que as pessoas mais importantes recebem do rei. Certo. É o rei que escolhe. O que, por exemplo, na Inglaterra ainda Exatamente, existe. exatamente. As pessoas, por isso que as pessoas ouvem a duquesa disso, Exatamente. o duque de tal coisa, né? E assim por É diante. uma nomenclatura dentro do modelo de governança da monarquia, que usava isso, usa até hoje. Antigamente era com mais ênfase, porque eram geralmente monarquias absolutistas. Então o poder estava com aquela patotinha e ponto final. No Brasil, esse modelo de monarquia, máximo governante, era de Portugal. E no Brasil, durante um período, né, de 1808 até 1820, 21, o Brasil se tornou a sede do Império Português. Neste momento, criou toda uma estrutura de nobreza no Brasil que, quando se torna independente, ela continua de 22 até 1889. Então, essa estrutura de monarquia tinha vários nobres e eles criaram um modelo de governança, de administrar o país, de tirar proveito disso, que começa a ruir por volta de 1870, né? Com a Guerra do Paraguai, com o movimento em São Paulo, que reivindicava essa mudança. Então aí nasce o conceito no Brasil que os gregos já tinham, os romanos já tinham. Traduzindo assim bem simploriamente do latim, é governo do povo, res publica. O povo que... Ele tem que participar, ponto. É um pouquinho diferente do conceito de democracia. Via de regra, a maioria das repúblicas são democráticas, mas não é regra. Entendi. Então, o governo do povo não pressupõe mais o rei. Então, o rei, ele é uma figura que não é tão importante mais e não... Porque o rei não é escolhido, não tem eleição, não tem... o rei pode governar de forma... que nem no Brasil era uma monarquia absolutista, o rei tecnicamente estava acima da gestão, acima das leis. Sim. Porque normalmente hoje a gente está muito acostumado com os três poderes, executivo, legislativo, e pela Constituição são autônomos, né? Desde a criação da República, teve alguns períodos ali. Mas no modelo monárquico, diferente do governo do povo, tem um quarto poder no Brasil, chamado poder moderador. Poder executivo, legislativo, judiciário e moderador. A maneira mais fácil de compreender essa distinção entre monarquia e república é usando essa metodologia dos poderes. Certo. Então tem o poder executivo, que era exercido pelo rei e os seus ministros. E, portanto, o rei que mandava. Sim. Poder judiciário era escolhido pelo rei. Ou seja, o rei mandava. O rei mandava. Ele podia destituir os seus ministros da justiça, os seus juízes da Suprema Corte, a hora que ele quisesse. Então, em última palavra, era o rei que mandava. O legislativo era eleito, de uma forma meio tosca lá, mas era eleito, mas o rei podia eliminar o mandato, dissolver o parlamento a hora que ele quisesse. Portanto, por mais que o legislativo na monarquia tenha a sua função, a última atacada pode ser dada pelo rei, ponto final. Certo. E o poder moderador era um poder supremo acima dos outros três. É como se fosse um guarda-chuva superior. Sim. Então esse modelo, ele se torna cansativo para o povo em geral. Porque nada acontecia de mudança, porque era todas as vontades que o rei queria, acontecia. Então ele brigou com a igreja, então não tinha uma proximidade com a igreja, né, por questões burocráticas. Então a população em si, né, percebe nesse discurso. E daí a gente volta um pouquinho antes, a gente encontra Tiradentes, que defendia
a República, a gente encontra várias manifestações e revoltas que defendiam a República. Que na América, só o Brasil continuou sendo monarquia, assim, do modelo tradicional, depois da independência. Haiti, alguns outros países teve mas os países tradicionais, todos viraram república. E todos viraram, assim, rumavam mais rapidamente para a democracia. Sim. O grande espelho da América sempre foi os Estados Unidos, né, enquanto organização política, né, administrativa, governança. Né? Sim. E a governança americana é altamente republicana e inclusive democrático-liberal. Né? Sim. E isto não soa muito bem quando tu tem um rei ou tu tem uma patotinha lá dos nobres que controlam tudo. E daí esse poder de querer participar, ou esse convencimento de querer participar, é o que motiva a troca do modelo de governança. Do modelo de governança. Quando o Brasil participa da Guerra do Paraguai, uma coisa bem complicada, tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, muitos militares voltam de lá, apesar de ter destruído o modo como o Paraguai se organizava, eles, militares, perceberam que lá no Paraguai eles tinham mais poder. Porque, no fundo, por mais que a República traga e a democracia brasileira traga uma submissão à ordem constitucional dos militares, mas eles têm uma staff bem mais importante do que tinham dentro do modelo monárquico. É como se eles tivessem mais voz do Exatamente. que dentro do seu modelo. Quadradinho eles têm, e têm autonomias, muita. No modelo monárquico, toda vez você tem que bater continência para o rei, porque, né? Sim, independente se gostasse ou não. Não. Então, e os paulistas, principalmente, e algumas outras comunidades que tinham um número elevado de pessoas que conseguiram enriquecer, constituir um patrimônio muito grande, mas porque o rei também fechou um pouquinho as portinhas de transformar em nobre, daí a gente lembra lá o rei Arthur, né? Sim. Da Inglaterra. Com a espada, né? Exato, te transformando num cavaleiro, te transformando num nobre. Esse é o caminho. Não necessariamente com essa caricatura, mas essa é a lógica, o rei que decide. Então, e também não é muito importante para o rei colocar todo mundo como nobre, porque nobre tem vários privilégios, inclusive às vezes não pagar tanto imposto, essas coisas, né? Então, se tu aumenta demais quem tem muitos privilégios, você sufoca o sistema por conta de não ter mais a arrecadação. Exatamente. De uma forma, né? Então, é um monte de elementos interessantes que vão provocando, até que um dia, lógico, que o bonito seria, se a gente estivesse aqui contando, que foi uma revolução feita pelo povo, blá, blá, Sim. Não. Não foi isso que No Brasil aconteceu. nada funciona assim. Todo esse descritivo... O gigante não levanta assim não, do nada. Não. Do dia para a noite, um dos principais comandantes do Exército Brasileiro, conectado diretamente com o rei, né, e com a princesa Isabel, que nessa época ajudava o Dom Pedro II a governar, ele decide proclamar a república, né? E transforma o Brasil numa república tecnicamente militarizada, né? Porque os dois primeiros presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, são dois militares. Mas eles fazem uma coisa interessante, né? Eles governam um pouquinho mais controlado, mas abrem a grande discussão que é constituir uma constituinte para fazer uma Constituição. Então, lógico, a Constituição nem se compara com a Constituição de 1988, que é democrática, né, tudo com mais. A atual, exatamente, no caso. Né? Então, é uma Constituição bastante fechada, mas para aquele modelo de monarquia que era aquela patota, agora deu uma clareada bastante grande. Criou os 3 poderes, acabou com o poder moderador, isso ajudou bastante. Estabeleceu eleição, o voto era aberto, né, era conferível e muito manipulável, tanto que depois vem a eleição dirigida do Cabresto, que é tudo depois, né? Mas já melhorou, né? A gente só estamos no patamar que estamos hoje, porque a gente trilhou algumas coisas que notoriamente deram certo. Mas você sabe que eu acho que é justamente isso, Edson, que eu acho bem interessante, porque às vezes as pessoas não se dão conta hoje, principalmente pessoas adultas, inclusive, que passaram na escola, que tiveram conhecimento, eles não sabem, as pessoas não se dão conta de todo esse trajeto que aconteceu em 1800, 1700, 1000 não sei das quantas, até chegar hoje, do jeito que é hoje. É inegável que, assim,
a gente não inventa a roda toda vez que a gente precisa dela. Bem como todos os outros conhecimentos, sejam científicos, assim, no sentido na área da ciência, química, física, engenharia, e da sociedade como um todo na história. Não tem como. Ninguém aperta um botão e vira democrático. A gente constrói a democracia. Sim. Ninguém aperta... Assim, por mais que o ato tenha sido meio isolado, mas pelos bastidores, muita gente já há mais de 100 anos vinha discutindo essa questão de que a monarquia estava no seu limite. Sim. E aconteceu o processo. Mas hoje em dia é até compreensível um pouco, porque a gente vive, parece que um período de muita bobiça intelectual, que na verdade não é nem intelectual, né? É bobiça da sociedade como um todo. A gente parece que volta a acreditar em coisas muito fora da curva, né? Então, dificilmente as pessoas vão ficar prestando atenção nessa lógica que tu coloca, que nós somos aquilo que nós viemos e construímos. Não tem como. Nenhuma sociedade se empodera de uma consciência política, inclusive tecnológica, né, e econômica, né? Eu faço analogias com os alunos, falando, para você pintar um quadro ou para você fazer um grafite no muro, alguém tem que construir o muro, alguém tem que montar a tinta. Você só lá pintando, parabéns, mas não é tudo isso. Você tem que ter exatamente, e respeitar isso, daquilo. Conhecer isso. A nossa dificuldade hoje em dia é fazer as pessoas compreenderem isso. A gente é muito imediatista. Parece que as coisas acontecem instantaneamente. E nem sempre funciona bem assim. Sim, e é uma construção. É uma construção contínua. O que vai acontecer daqui 10 anos, talvez esteja começando agora a ser modificado. E pode ser daqui 20 anos, o que começou a ser construído hoje, talvez não esteja pronto. Né? E os ajustes vão acontecendo naturalmente para isso, né? Esse grau de participação política, apesar dessa polarização não muito produtiva, ela só existe porque tiveram pessoas muito brabas, entre aspas, né? Sim. Que peitaram a necessidade de fazer as eleições diretas já e, não satisfeito, gastaram energias absurdas para construir uma Constituição que é muito interessante. A Constituição brasileira é muito interessante, né? Lógico que ainda a sua aplicação, às vezes, ela é meio distorcida, né? Sim. Mas o arcabouço jurídico brasileiro é muito bom. Historicamente falando, é muito bom, porque ele prevê quase tudo. Só que daí o que acontece? Coisinhas bobinhas, entre aspas, que estavam presentes na primeira Constituição de 1891, nessa época, 92... Por exemplo, o Estado laico, até hoje, eles provocam... um negocinho ali, né? Nós estamos há quantos anos? Né? A liberdade de culto, né? A liberdade de escolha cultural. Né? A gente consegue confundir religião com Halloween, por exemplo. Nossa, não pode, a coisa... Quer dizer, não tem nada a ver. E nem que tivesse, está previsto na lei que tu tem que respeitar. Uma coisa é respeitar, outra coisa é você pactuar. Eu posso não gostar de ser objeto, mas não ele significa que você não precisa estar ali. Que eu tenho que destruir ele. A gente tem essa ansiedade de destruir. Lógico que é quase do ser humano isso, né? Mas não faz sentido, a gente sofre demais. E desnecessário. Se a gente pegar, se pudéssemos ter um poder mágico, né? Harry Potter agora, e um ridículo, e transformar toda a raiva e ódio que nós tivemos por causa de uma eleição em coisas proativas, não precisa nem ser amor e afetividade. Não. Né? Em coisas úteis. Felicidade. Isso. Nossa, nós teríamos muito menos gente tomando remédio brabo. Eu também acho. Gente, olha, eu quero o professor Edson em outro momento para a gente falar sobre outras coisas. Na verdade, eu sei onde eu vou te levar daqui uns dias, porque você fala bastante e fala bem. Você vai lá no podcast que eu faço. Legal, vamos lá. A gente consegue conversar mais e as pessoas, os alunos, depois vão poder acompanhar. Eu acho que todas essas trocas de ideias, de informações que você traz, são sempre muito importantes. Porque falar sobre Constituição é algo importante demais. Às vezes as pessoas deixam de lado, mas é uma coisa que... Mas está na Constituição. Sim, mas as pessoas nem leem, nem sabem o que significa isso. Enfim. Mas nós temos muitas lendas assim, Tiago. É que não o código-fonte, por exemplo. A gente não sabe digitar no Word.
e quer verificar o código-fonte. Cara, é um negócio complicado. Professor, eu queria agradecer hoje mais uma vez a participação com a gente e já está convidado para o podcast em outro momento. Só avisar que a gente vai... Eu gosto dessas discussões, porque eu acho que alimenta a nossa alma também. Né? Lógico que às vezes a gente nem sempre é preciso na informação, mas hoje em dia as pessoas têm acesso às informações, pode conferir em casa se a gente falou tudo... O correto ali. Obrigado, Edson, mais uma vez.